O que a gente vai fazer longe de Jesus? O que a gente vai fazer longe de Deus? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E se você pensa que existe um lugar melhor do que longe dos braços de Deus, em nome de Jesus eu quero lembrar você que você está enganado. Porque o plano de Deus para você é estar cada dia mais perto. Se você vê na palavra de Deus o percurso de todos os heróis da fé, de todas as pessoas relatadas na Bíblia, é uma história de Deus buscando e pessoas sendo salvas porque foram buscar Deus. Não tem outro jeito. Bom dia. Que bom dia animado esse, hein? Poxa vida. Eu já ouvi muito falar da igreja de Setúbal, como vocês são animados, como vocês são carinhosos. E eu realmente estou impressionado aqui hoje, porque a igreja está cheia e a gente sente o entusiasmo. Quando vocês cantam é muito comovente, vocês cantam animados e dizem amém e participam. É uma beleza participar de um culto assim, hein? Parabéns aí, pastor Dario Santos, por sua liderança e parabéns a todos aqueles que trabalham para que as coisas deem certo. Eu, como já trabalho muito com coisas de bastidor na área de comunicação, eu sei que para poder dar certo tem um monte de coisas que são importantes serem levadas em conta. Por exemplo, eu fui dar o verso bíblico no audiovisual e percebi uma organização lá em cima, viu? Gente operando o som, gente operando o computador, o outro mexendo com a luz, aqui embaixo tem os câmeras. E eu percebi uma solução ótima para iluminar a igreja. É essa luz aí que tem o guarda-chuva na frente. Eu nunca tinha pensado numa solução maravilhosa como essa, porque iluminar aqui é sempre um problema, porque você põe a luz, aí dá sombra atrás, e se põe em cima, não tem onde de pendurar. Iluminar a igreja é um problema. Mas de repente o teto é branco, jogou a luz, rebateu com guarda-chuva, está aqui tudo iluminado. Olha que beleza, parabéns. São detalhes que vocês take for granted. Quer dizer, todo dia vem assim mesmo e tal, mas não, a gente que vem de fora e observa, é uma conquista. Teve gente que pensou, amadureceu, testou, comprou, viu se dava certo, se não dava. É assim mesmo que a gente trabalha para Deus, tentando sempre fazer o melhor para a sua honra e para a sua glória. Nós viemos aqui ontem e tivemos uma reunião maravilhosa, planejando o futuro da Novo Tempo Portugal. Eu ainda vou voltar aqui, pastor Lagoa, para celebrar o funcionamento em tempo integral da televisão que já está funcionando. Ela já existe há muito tempo. Eu vim na inauguração, está tudo certo. Mas a gente está pensando mais, está sonhando mais e vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Eu queria aproveitar para dar os parabéns pela atividade musical. Que mensagem musical linda. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns a Jussara, ao Rui, faz tempo que não vejo vocês. Tem até orquestra aqui, que não é brincadeira essa igreja de Setúbal, hein? Eu tinha pensado em pregar aqui com sotaque português, mas eu fiquei com medo de fazer besteira. Então eu vou falar português do Brasil mesmo, descobri o meu lugar, mas uma hora dessa eu vou perder a vergonha, eu vou tentar pregar dentro do sotaque lusitano aqui, para ver se vai dar certo. Vamos ver. Meus queridos irmãos, é uma emoção, uma alegria muito grande estar aonde está o povo de Deus. Você, quando estava fazendo a apresentação, pastor, você mencionou a minha filha, Laura Morena. Mas eu sempre, o pessoal fala, Williams Costa Júnior, compositor, diretor de comunicação e tudo. Mas eu confesso para vocês que eu cresci sendo filho da dona Áurea. Quem aqui já ouviu falar da dona Áurea Soares, educadora? Acho que ela já anda até por aqui.
Ela é animada que nem coceira. É muito animada, minha mãe. Agora já vai fazer 90 anos, tá? Velhinha já. Mas eu cresci sendo o filho da dona Áurea. Aí depois que eu casei, eu virei o marido da Sonete. E hoje eu sou o pai da Laura Morena. Então, meus amigos, as mulheres dominaram lá em casa e qualquer relação que eles fazem comigo é com uma das três, entendeu? O filho da dona Áurea, o marido da Sonete e o pai da Laura Morena. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E nós damos graças a Deus porque estamos cada dia mais perto. Amém? Diga comigo, cada dia mais perto. Diga com mais entusiasmo, vá. Cada dia mais. Essa igreja é um espetáculo, viu? Puxa vida. Cada dia mais perto. Mais perto de quê? Mais perto de quem? Eu não entendi. Perto de Jesus. Cada dia mais perto de Jesus. Vamos dizer a frase inteira? Cada dia mais perto de Jesus. Outra coisa, mente no coração. O amor aproxima. O pecado separa. A gente sabe disso. O amor, ele traz para perto. O pecado, ele afasta. Por favor, poderia colocar o verso bíblico? Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ler todo mundo junto, vai. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. Que coisa sublime. Você não veio de macaco nenhum. Você não veio de ameba. Você não é resultado de evolução. Um dia no passado, Deus criou o ser humano. Ele poderia ter imaginado o ser humano como alguém parecido com uma vaca, ou com um cavalo, ou com um sapo. Mas Deus disse para si mesmo, eu vou fazer o ser humano parecido comigo. Vai ser a minha imagem, vai ser a minha semelhança. O que isso quer dizer? A imagem é, se eu tenho nariz, toca no seu nariz. É porque Deus tem nariz. Pega aqui, ó. Se você tem orelha, é porque Deus tem orelha. Pega no cabelo. Quem não tiver, não tem problema. Já teve. Deus tem cabelo. E Deus ama aqueles que não têm cabelo também. Tá tudo certo. Olha para sua mão. Parecida com a mão de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu imagino Deus juntando os elementos dessa terra e fazendo, aqui vai ser o braço, e mais aqui vai ser o pescoço, aqui o rosto, aqui os olhos. E como artista, ele de vez em quando dava uma afastada assim para olhar a obra que ele estava criando. Aí vai o ombro e cria o corpo inteiro, todas as partes do corpo. Aí depois ele diz assim, o boneco está perfeito. É uma escultura perfeita. Aí está a minha imagem. Esse ser que está para surgir, ele deverá ser parecido comigo. Mas está faltando vida. Aí ele vem e sopra a vida. E quando ele sopra a vida naquele boneco de terra, o que acontece? Por dentro, a gente fica semelhante a Deus. Olha que presente. A gente passa a ter bondade, mansidão,
alegria, paz, longanimidade, benignidade. Todas as coisas que devemos frutificar no Espírito, Deus deu de presente na hora que criou. E eu imagino que no momento que veio a vida para Adão, ele abre os olhos, como se estivesse dormindo antes, e a primeira pessoa que ele vê é quem? Deus estava perto ou estava longe? Você entende por que o amor aproxima? Porque desde o era ficar aquele que era o Criador, ele estava perto, ele estava junto. E depois disso, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para perto. Deus estava cada vez mais perto. Deus procurava. E dessa maneira maravilhosa, extraordinária, foi criada a mulher. Mas olha só, põe o próximo verso. Que tristeza. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gente, na hora que veio o pecado, a primeira coisa que Adão e Eva foi se afastar. Em outras palavras, Jesus está vindo, Deus está vindo, deixa eu ir embora. Olha. Eles foram feitos para estar perto, para estar junto. Cada vez se encontravam, eles estavam próximos. Mas de repente, por causa do pecado, quando Deus vem, eles vão se esconder nas árvores. Olha, ora se árvore esconde alguém. Árvore não esconde ninguém. E a partir desse momento, a história humana é uma história triste de falta de comunicação. Porque é Deus indo atrás e a gente fugindo. Você já notou que quando você peca e quando você se sente culpado ou culpada, a primeira sensação que dá é cortar a relação com Deus? Ah, eu não vou fazer oração porque eu não sou digno. Ou então você está na igreja, mas a sensação é: ah, eu estou muito longe de Deus. A minha fé está acabando. Eu não sei o que acontece comigo. Eu já tive um tempo que eu era tão animado na igreja, eu participava. Agora eu estou me sentindo longe. Até que finalmente a pessoa esfria e se afasta definitivamente. Deixa a família de Deus, deixa a comunhão dos santos e fica sozinho, isolado. Que tristeza! Que tristeza! Porque o plano de Deus para você é estar cada dia mais perto. Cada dia. E o nosso desejo deveria ser: Senhor Jesus, entendendo o que tu fizeste quando me criaste, quando me salvaste, o teu plano de salvação, a esperança que eu tenho, o que a gente deveria dizer é: Senhor Jesus, me ajuda a viver cada dia mais perto. Cada dia mais perto. O que a gente vai fazer longe de Jesus? O que a gente vai fazer longe de Deus? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E se você pensa que existe um lugar melhor do que longe dos braços de Deus, em nome de Jesus eu quero lembrar você que você está enganado. Você está enganada. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira salvação está em vivermos cada dia mais perto de Jesus. Cada dia. Lembra o jeito como ele criou? Ele estava ali, ó. Eu acho que em cima, perto. Que Adão abre os olhos é Deus. E quando ele peca, se afasta,
Mas a maravilha do Evangelho é que Deus vai atrás, viu? Deus vai atrás. Se você vê na palavra de Deus o percurso de todos os heróis da fé, de todas as pessoas relatadas na Bíblia, é uma história de Deus buscando e pessoas sendo salvas porque foram buscar Deus. Não tem outro jeito. Não adianta você imaginar mesmo uma religiosidade forte sem Jesus que não vai dar resultado. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Lembra Abraão? Abraão, sai da tua terra e vem para perto de mim. Abraão obedeceu, saiu, e por onde ele andava, ele construía altares. Ele foi o pai da fé. Foi dele que tudo começou. Lembra Isaac? Vivia com Deus, em comunhão com Deus. Deus arrumou o casamento dele. Vieram os filhos. Só que um dos filhos queria de todo jeito a bênção espiritual. E ele armou com a mãe um esquema para ter o primogenitura. Fracassou. Por mentira e por engano, ele teve que se afastar. Ah, Jacó, enganador. Se afasta, mas Deus vai atrás. Num sonho, mostra uma escada, dá esperança. Ele sofre, fica longe da família. E quando ele está voltando, existe a iminência do irmão vir para se vingar. O irmão estava chegando cada vez mais perto. Em desespero, ele ficou cada vez mais perto de Deus. E lutou com Deus uma noite. E Deus fez dele um vitorioso. E Israel é o início do povo de Deus. Depois vieram os filhos. Por pecado, inveja e ciúme, eles afastaram José. O pecado afasta, o amor aproxima. José, mesmo longe da família, mesmo longe da casa, diz: vou servir a Deus, eu quero honrá-lo. E Deus honrou José, deu para ele uma posição de eminência. Deus estava com José e José escolhia estar com Deus. Ele finalmente salvou a família inteira. Mas quando ele morreu, as coisas viraram e eles viraram escravos, mas um dia veio a libertação. Aquele povo, os filhos de Israel, eles saíram e foram para a terra prometida, porque eles precisavam estar cada dia mais perto da promessa, cada dia mais perto de Jesus. Foi uma longa jornada. Cruzaram o Mar Vermelho, cruzaram o Rio Jordão, chegaram, deveriam viver para a glória de Deus, mas falharam, fracassaram, tiveram altos e baixos. Davi ajudou o povo a viver uma vida de louvor, mas depois eles caíram novamente, se afastavam e adoravam ídolos, até que finalmente foram levados cativos. A profecia dizia que aquele castigo duraria 70 anos, e depois que passou aquele período, eles estavam cada vez mais perto da nação deles. E eles viviam na promessa da certeza da vinda do Messias. O Messias veio para perto. Mas como muitos deles estavam longe, não reconheceram. Olha que coisa! Quando você não tem o amor de Deus no coração, você se esquece, você se ocupa com outras coisas e passa despercebida a bênção. Veio Jesus, andou entre eles, alguns entenderam, e quem aceitou Jesus vivia cada dia mais perto. Lembra de Maria Madalena? Vivia afastada, possessa de 7 demônios, uma vida terrível, até que foi salva da morte. Jesus disse assim: vai e não peques mais. Mas ela olhou para o lado, olhou para o outro e disse: eu vou para onde? Eu vou para onde tu fores, Senhor.
E ela seguia Jesus. Jesus parecia uma sombra de Jesus, Maria. Onde Jesus ia, ela ia, e acompanhou, e amou, e conheceu, e aprofundou o relacionamento. Provavelmente foi a primeira crente, porque os discípulos andaram perto de Jesus, mas viviam com a cabeça longe. Todos eles. Mas Maria não. Maria ficou perto. E Maria, quem foi o pastor que passou a lição hoje? Maravilhosa. Cadê ele? Hã? Ali, meu querido. Maria foi aquela que teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela viu Jesus ressuscitado antes de Deus o Pai. O que é que você quer mais? Ela viu e quis chegar mais perto. Jesus diz, não me toque porque ainda não subi para o meu Pai. Olha que coisa, que privilégio que essa mulher teve. Porque a vida dela era viver cada vez mais perto de Jesus. E assim os apóstolos, e assim aqueles mártires, e assim aqueles que iniciaram o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tantas lutas, tantas perseguições, mas aqui nós estamos como resultado dessa história de herança, de bênção, caminhando para viver cada dia mais perto. Se você sente a tentação de que o dia da vida de Jesus está longe, lembre, por amor, o dia está perto. Mas o pecado diz assim, tarda meu Senhor. Vai demorar. Eu garanto para vocês, em nome de Jesus, que nós estamos cada dia mais perto. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, que a gente não pode desanimar. Não pode. Porque vai ser muito triste, daqui a pouco, quando ele chegar, a gente diz assim, demorou muito, fui cuidar de outra coisa. Que outra coisa você tem para cuidar na vida? Que outra coisa você tem para fazer na vida? A não ser encontrar com Jesus. Outra coisa, se você acha que a volta de Jesus está demorando, eu garanto para você que para todos nós, a volta de Jesus pode acontecer hoje. Claro. Você sai da igreja, tropeça na calçada, o carro lhe pega, Jesus voltou. Acabou. E é porque a vida é algo frágil, que a gente deve viver cada dia mais perto de Jesus. Todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, eu te dou graças por esse dia. Eu não sei porque que deu para viver tanto, mas obrigado, Senhor. Se eu não conseguir chegar no fim do dia, que eu continue vivendo contigo pela eternidade. Isso é uma coisa para a gente lembrar, sabia? Tem gente na igreja que está desanimada, achando que Jesus está demorando para voltar. Durante o período da Covid-19, eu vi quão perto a volta de Jesus chegou para milhares de pessoas que estavam crendo e esperando a sua volta. Eu tive essa experiência na minha casa, na minha família. Eu não vou perguntar aqui quantos de vocês perderam entes queridos durante a pandemia, mas eu sei que foram muitos. Eu descobri ontem que na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já morreram 100 mil soldados russos e aproximadamente 100 mil ucranianos. São muitos, milhares de adventistas na Ucrânia, que já descansam esperando a volta de Jesus. Quando é que eles podiam imaginar
que Jesus ia voltar tão logo. Quando? É por isso que a gente deve sempre pensar que é cada dia mais perto de Jesus. Durante a pandemia, eu tive muita preocupação com a minha mãezinha, que já está bem idosa. As minhas irmãs cuidam dela, e todos nós orávamos para que o Senhor a protegesse. Os pais de Sonete, lá em Rondônia, eles também já idosos. Finalmente a gente soube que a dona Ivete, a minha sogra, começou a passar mal e ter problemas de saúde. E finalmente ela veio a falecer. Não morreu de Covid, mas teve complicações de coração, ela tinha problema de coração. E descansou no Senhor. O impacto dessa morte foi tremendo sobre o meu sogro. Sonete sempre foi uma filha muito carinhosa, muito cuidadosa. E eu lembro que todos os dias ela pegava o celular, ligava para o papai, ligava para a mamãe, orava com eles, encorajava. Impressionante, né? Como a gente consegue ficar perto usando isso aqui, porque consegue ver o rosto, fala e troca ideia. E ela fazia isso, ela usava esse recurso tecnológico para estar mais perto dos pais. Até que a mamãe descansou. Foi para o hospital e a médica falou que ela poderia ser mantida nos aparelhos por algum tempo. E Sonete perguntou se valeria a pena ir, ela disse, vale. Nós fomos, chegamos no hospital de manhã, ela estava debaixo de máquinas e respirando artificialmente, mas a Sonete falava coisas e a gente percebia que ela entendia, apertava a mão, respondia algumas coisas, mas fraquinha, até que finalmente nós cantamos para ela. Cantamos os hinos preferidos dela. E a gente percebeu no rosto uma paz, como a música consegue ministrar na vida das pessoas. Depois eu fiz uma oração. Aí depois disso, ela descansou e Jesus voltou para ela. Espera a volta de Jesus. Meu sogro ficou desolado. E passou a viver numa tristeza profunda. A esposa com quem conviveu durante 65 anos, agora tinha ido e ele falava para a gente, não tem mais razão para eu viver. E nós o animávamos e trouxemos ele para São Paulo e passamos um tempo na praia com os netos, bisnetos, tentamos entretê-lo quanto podíamos. Mas eu lembro que Sonete no aeroporto despediu dele, abraçou e não sabia que aquela era a última vez. Ele se foi, continuou falando com ela todos os dias ao telefone e eu me lembro, nós estávamos cada dia mais perto. Pegou o celular, no domingo, ele disse assim, eu tenho que ser internado. Tinha pego Covid. E como já tinha bastante idade, não foi um caso simples, e ele não resistiu. Mas eu lembro do dia que nós falamos com ele pela última vez. Ele olhava para a gente e dizia, não, isso aqui eu vou tratar e a gente volta. Não voltou. Sonete, que é enfermeira, vendo o quadro inteiro, a idade, a situação do pai, ela ficou muito triste. Eu lembro quando desligou o telefone, ela disse assim, eu só peço a Deus que não tenha sido a última vez que eu tenha falado com ele. Mas terminou sendo.
86 dias depois da morte da minha sogra, ele descansou. E teve que ser enterrado num lugar afastado, porque era o lugar das pessoas que se enterravam, aqueles que morreram de Covid. O sonho dele era estar enterrado do lado da esposa, para que quando Jesus voltasse, os dois ressuscitados pudessem encontrar Jesus, conforme a promessa de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas não deu certo. E ele ficou num canto do cemitério, ela ficou no outro. Mas ele já tinha insistido com os filhos, disse, quando for possível, mesmo que a gente esteja separado, me coloca junto dela. Eu quero estar perto quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos nas nuvens dos céus. Ainda não conseguimos, mas estamos tentando. Estamos tentando colocar perto. Mas mesmo que a gente não consiga, eu quero garantir para vocês que a maravilha do amor de Deus, esse amor que aproxima, ele vai fazer os dois estarem perto, para juntos encontrarem com Jesus. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque olhando os sinais que nós temos no mundo, a gente tem certeza de que está cada dia mais perto. Amém? Louvado seja Deus. Tem gente que olha para o futuro com medo. Você está vendo os furacões que estão acontecendo, os terremotos, as pragas, a dor, as guerras, a fome, a injustiça, os refugiados. Você está vendo tudo isso? Isso é sinal da volta de Jesus também. Mas segundo Mateus 24:14, o principal sinal da volta de Jesus é a proclamação do Evangelho. E mais do que nunca, nós estamos nos unindo para proclamar essa mensagem de esperança a toda raça, tribo, língua e povo, porque Jesus está voltando, está cada dia mais perto. Que Deus abençoe a cada um de vocês, para que não desanime, para que o Espírito Santo encha seu coração de coragem e certeza, que apesar das lutas, apesar da dor, apesar do sofrimento, nós temos essa esperança de que em breve vamos nos encontrar com Jesus. E se demorar para nos encontrarmos com Ele, que estejamos cada dia mais perto. Porque se acontecer qualquer coisa, já está junto. Já está perto. Já está ligado, já está uma coisa só, porque é isso que vai ser o céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês possam viver para cumprir a previsão profética da proclamação do Evangelho. Que vocês sejam comunicadores de esperança a todas as pessoas, a quem não conhece Jesus. Que vocês possam animar os irmãos, orando uns pelos outros, socorrendo os doentes, ajudando os necessitados, porque o negócio da nossa vida é viver para estar cada dia mais perto de Jesus. Amém? Vamos lembrar disso mais uma vez? Cada dia mais perto de Jesus. Mais uma vez? Cada dia mais perto de Jesus. Porque o amor aproxima e o pecado afasta. Mas vamos dizer juntos o positivo. O amor aproxima. Mais uma vez. O amor aproxima. E tudo que Jesus quer é viver perto de você. Faça planos. Escolha viver perto de Jesus. Que Deus abençoe.